Olha a que ponto chegamos, os bancos suspendendo linha de crédito aí para muitas pessoas, principalmente ali quando a gente fala do INSS, justamente porque nós chegamos num ponto bem crucial aqui no governo do nosso país. Fica comigo até o final para você entender tudo isso, o que está acontecendo em relação à economia do nosso país e por que a política está influenciando tanto durante esse período. Pessoal, o ano mal começou, nós estamos agora em março, né? Nesse momento que eu tô gravando para vocês, já entrando em abril, e muitas coisas têm acontecido aqui no nosso país, principalmente com alguma influência, na verdade alguma não, né? Uma total influência aí da guerra, entre aspas, do nosso presidente atual contra o Banco Central naquela novela de baixar os juros, né? É óbvio que isso não daria um resultado muito positivo, principalmente porque o Lula quer aí baixar os juros da maneira mais agressiva possível, do jeito dele, né? E não tem como funcionar isso, mas eu vou trazer vocês para minha tela para não achar que o que eu tô falando aqui é achismo meu. Eu vou trazer justamente as notícias e até onde isso vem levando a gente no momento atual. Eu vou trazer uma notícia mais atual e mais fresca sobre a questão dos bancos terem reduzido aí, limitado inclusive a questão de liberação de crédito. Então nós vamos entender por que tudo isso se desencadeou. Então não deixa de me acompanhar até o final para você entender toda essa cadeia que levou a gente desde o começo do ano, com os pronunciamentos do presidente até agora chegar um momento do banco que é o mais interessado em liberar crédito para as pessoas a ponto de cortar totalmente a liberação de crédito para as pessoas. Então entende comigo aqui, vamos aqui para minha tela para a gente ver as notícias e ver todo o desenrolar disso. E aqui está, meus amigos, a notícia direto aqui do site da Infomoney, onde diz o seguinte, ó, empréstimos paralisados, consignado do INSS, o governo recua e eleva o teto de juros para 1,97 após polêmica. A alta ocorreu após os bancos suspenderem a linha de crédito em reação à decisão do Conselho da Previdência de derrubar a taxa de 2,14 para 1,70, a taxa de juros aí para empréstimos, né? O governo federal recuou e aumentou o teto de juros dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS para 1,97 ao mês, nessa terça-feira. Dia 28 agora, inclusive. A medida foi aprovada pelo CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social, após intensa negociação entre a gestão Lula e os bancos e dentro do próprio governo. Descendo mais aqui, a gente tem inclusive quais são os bancos que paralisaram inclusive a liberação de crédito, né? Os bancos haviam criticado a redução para 1,70 ao mês e dito que não seria possível oferecer a modalidade de empréstimos com esse limite. E isso é óbvio, gente, não tem como. O banco é uma instituição financeira que ele raramente pode quebrar. Um banco ele tem que viver no positivo, até porque a maioria dos bancos ganham dinheiro justamente com o quê? Empréstimo, né? Uma das principais fontes aí de captação de dinheiro do banco é empréstimo, porque eles conseguem aí receber os juros que serão pagos aí, obviamente, na mensalidade, né? Na parcela que a pessoa paga. A partir do momento que o governo decide reduzir os juros na marra, como que o banco vai receber dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas, né? Em relação a toda a questão aí financeira do banco? Não vai fechar, a conta não fecha, né? Até mesmo os bancos públicos do Brasil, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, pararam de operar a linha, o que gerou fortes críticas de Lupe. E aqui nós temos diversas instituições financeiras como Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Deicoval, Mercantil do Brasil e PagBank PagSeguro suspenderam a linha de crédito logo após da redução do teto de juros. Isso porque o CNPS estimula somente a taxa máxima, mas cabe às instituições financeiras a definição dos juros a serem cobrados e se vão oferecer o produto. Isso é interessante, pessoal, por quê? Porque isso aqui é um resultado justamente desse choque entre o Banco Central e o nosso presidente, nosso atual presidente Lula, nessa questão de querer baixar aí a taxa de juros na marra. Isso não vai fechar. É meio óbvio que um tipo de conflito desse, né, que já vem durando aí alguns meses, essa questão de ficar se enfrentando, não gera bons resultados e agora nós estamos vendo aí os resultados disso. É óbvio que os bancos não iam aceitar uma taxa de juros baixa para um tipo de produto que é muito ofertado aqui no Brasil, que é justamente a questão do empréstimo, principalmente para pessoas mais velhas, né, que pegam aí uma taxa de empréstimo bem alta. A partir do momento que o banco tem aí essa decisão de abaixar os juros, como que o banco vai captar recurso suficiente para poder fazer essa máquina girar?
Não tem como, a máquina não vai fechar, não tem como porque o financeiro no final não fecha. Então, não tem essa de simplesmente chegar e baixar os juros porque vai querer baixar. Existe toda uma logística financeira para que isso possa acontecer e não é do dia para a noite, como o nosso atual presidente fala, né? Inclusive, tem um pronunciamento dele atual que não é um negócio muito interessante quando a gente fala em projeções econômicas do nosso país, porque a gente já começa a ver como que é a mentalidade desse presidente no longo prazo, que é uma mentalidade bem destrutiva para o nosso país. Como vocês podem ver aqui na notícia aqui do site valor.globo, ali no dia 21/3, Lula já tinha dito o seguinte: Lula diz que os livros de economia estão superados. Isso faz algum sentido? Essa é a pergunta que fica para você. Faz algum sentido nosso atual presidente dizer que os livros de economia estão superados? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Imagina o seguinte, naquela época que todo mundo questionou a questão da ciência, né? E nós voltamos aqui o questionamento para o nosso presidente: e a ciência econômica é para ser ignorada? Que naquela época muitas pessoas aí, principalmente o Lula e todos os seus aliados aí, questionaram a questão da ciência em si, né? Justamente ali a parte da ciência que estava sendo mal vista, né, por muitas pessoas no processo ali daquela doença que nós pegamos ali em 2020. Então, como eles diziam que tinham que ter incentivo à ciência para fazer pesquisas, principalmente em relação a vacinas, né, e tudo que condiz com isso, como que agora a ciência econômica, ele diz aqui afirmando que os livros de economia estão superados? Acredito que ele talvez não entende de ciência econômica, não acredito não, tenho certeza que ele não entende de economia, é tanto que não falaria uma bobagem dessa, uma declaração dele para defender que os recursos destinados aos setores como saúde e educação sejam considerados como investimentos e não gastos. Reaqueceu o debate sobre quais devem ser as prioridades do setor público e gerou reações da oposição, que acusou o petista de ignorar a ciência na gestão econômica do país, o que faz total sentido, né? Ele está ignorando totalmente a ciência na gestão econômica do nosso país. A gente pode ver então que nós temos aqui justamente uma figura política que não entende de economia, e esse foi então eleito o nosso presidente, para que vocês possam entender em que buraco a gente se meteu. Se você está achando que eu estou falando muita bobagem, não sei o que eu estou falando, ali em 21 de março de 2023, o Lula disse que iria continuar batendo para que o Banco Central reduza as taxas de juros na marra, ou seja, aqui tem a notícia descrevendo para você não pensar que eu estou tirando da minha cabeça, né? Fontes da minha cabeça, né? Não, daqui a fonte está inclusive no próprio Folha de São Paulo, onde ele diz: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pressionar o Banco Central e atacar a Selic no Brasil, afirmando que é uma irresponsabilidade mantê-la no patamar de 13,75%. Lula diz que vai continuar batendo e tentando brigar para que ela possa ser reduzida. Até o atual momento nós sabemos sim que tipo de briga é essa, nós sabemos que é uma briga que não condiz com a nossa realidade do Brasil, tantos anos aí que nós temos aí de presidente ou de figuras públicas e políticas que tentaram vir aqui de forma agressiva, né? Inclusive o antigo presidente, né, que foi substituído agora pelo Lula. Nós sabemos que ir de encontro com as pessoas em questão de choque, né, narrativas que são agressivas, não trazem benefícios, não trazem pontos positivos para a economia do nosso país. Temos aí o exemplo, gente. Será que a gente não consegue aprender com isso, com os erros do passado? Acontece que o Lula, ele acaba que ele quer fazer uma redução de juros junto, claro, da sua equipe ali econômica de forma agressiva e na marra. Não existe isso. Existe uma economia organizada onde os juros vai descendo gradativamente. Óbvio que tudo que acontece aqui de aumento de juros é um reflexo do desgoverno que nós temos atual. Não quero saber se você vota em Lula, se você votou na época em Bolsonaro, não me importa isso, eu não estou aqui defendendo o lado A e lado B. Esse canal não tem essa questão de tomar partido nenhum, eu não tenho aí político de estimação. Se você chegou com esse intuito aqui no meu canal, infelizmente você vai se frustrar com isso aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Se a economia do país está indo mal
por causa de um desgoverno, eu irei sim bater na tecla e mostrar para vocês os fatos, é tanto que eu trago as notícias e não tô tirando fontes da minha cabeça para explicar que uma narrativa. Ou seja, economia sim depende de uma questão de cálculos matemáticos, de toda uma ciência por trás que o nosso atual presidente está ignorando, está vendo isso de forma irrelevante, tentando fazer aí a redução dos juros na marra, e o resultado não seria diferente, com os bancos aí fazendo justamente o corte aí da liberação de crédito, inclusive bancos estatais, né, como nós temos aí a Caixa Econômica Federal cortando aí a liberação de créditos por conta dessa redução ridícula aí dos juros na marra. Não se faz economia dessa forma. É óbvio que eu não sou um economista, mas pelo menos esse entendimento aqui eu tento trazer para que vocês não caiam em nenhuma narrativa ilusória, que é o caso que o atual presidente tenta fazer para a população. Ele se dispõe de que a população, sua grande maioria, não tem um conhecimento tão aprofundado de economia e acaba trazendo esse reflexo aí para a nossa economia do nosso país, e com certeza a visão que os outros países de fora têm em relação ao nosso país é uma visão negativa, vendo os bancos aí passando por esse pequeno problema, sendo que aqui ainda nem estourou uma crise realmente tão forte, nossos bancos já se veem aí acuados por uma redução na marra dos juros que o presidente está tentando promover. E antes de tudo, deixa aí também os teus comentários, né? O que você acha aqui dessa notícia, né? O que você acha aí desse fato do nosso país estar vivendo esse problema de instabilidade econômica, principalmente quando a gente fala de bancos, que são instituições financeiras muito bem consolidadas, tendo aí que cortar os créditos, né? Comenta aqui embaixo, gostaria muito de ouvir a tua opinião para a gente poder discutir aqui de forma amigável nos comentários. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau!